levantadas, são céus que sem emoção, proclamamos o nome, nosso Deus, nosso Rei. Sim, Senhor, nós te amamos, Eu baixo o volume no Zoom antes, então quando você voltar do Zoom, tem que aumentar o volume. Ó, Pai, nós te amamos, Pai, e desejamos a tua vontade, Senhor. Desejamos que todo o teu propósito seja cumprido, Senhor. Amém. Que todo que está no teu coração possa ser derramado, que nós possamos ter capacidade de ouvir, Senhor, as tuas palavras, estar aos teus pés, Senhor, com ouvidos que ouvem, com o coração que recebem, Pai. Faz a tua obra aqui em Schweitz, aqui em Zurique, Pai. Levanta a tua igreja, estabelece, Senhor, teu propósito, Pai. Dá continuidade à tua obra, Senhor. Abençoa, Senhor. Queremos exaltar o Rei dos Reis esse dia. Amém. Amém. Pela ordem. Lord. And Jesus Christ in sin. Aonde? Põe esse azul aqui, é 29. 29. With joyful hearts in wonderful, coming up for you. Our God withheld on his own Son, the treasure of his heart, poured out for you. Since he already gave his Son, what will he withhold from you? So, my friend, consider the price so willingly paid to redeem and win you back again. Consider how then you will live and drop the days and the freedom he has won for you. Are not with them like so sound, the treasure of his heart poured out for you. He already gave his Son, but now he will withhold from you his own. The sky, our Father gave instead his Son, now here's far beyond all the treasures of his kingdom home. Our God will never be so Son, the treasure of his heart poured out for you. Since he already gave his Son, what now will he withhold from you?
Grande é o Senhor, Deus poderoso. Yes, e que há de vir grande, grande, grande é o Senhor, forte, forte, forte é o Senhor, forte é o Senhor, Deus poderoso. Yes, e que há Forte, 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 Senhor. Digno, digno, digno é o Senhor. Digno é o Senhor, Deus poderoso. Digno, digno, digno é o Senhor. Digno é o Senhor, Deus poderoso. Que era, que és, que há de vir. Digno, digno, digno é o Senhor. Para 121. One for nós. E conhece todas, né? Quase. Começa. Não, não. 1, 2, 1. Jesus, Lord, I'm captured by the all my powers to be thy throne and fire. Now set me from all religions with thee. Holy Land, thyself above. As I gaze for thy glory, fill my heart Sing this well. divine.
Holy One, the things of God comes to me. Till I cause me alone. Lord, my first, I saw the endless splendor of the love and glory salvation. Now my heart is glad and praises rendered. Tasting all the sweetness of thy name. Precious Lord, my glass of alabaster, let me now bring love for thee. I am not thy heavy answer. Lord, behold, I sing thanks for thee. Give us Lord, and waste myself upon thee. Love in thee, thy name satisfied. Love of God, from hidden depths within thee. God save all the will that provide. I beloved, where conquers every mountain. How I long to see thee face to face. With you, Lord, from my flowing fountain. Feel my hands, so bring you praise. All alone, glory. Jesus, Lord, be satisfied. Take the highest honor. Jesus shall take the highest praise. Let all earth join in exalting. Let the witches of their name. Let the humble thy salvation.
For at his name every knee must bow, every tongue confess he is Christ, God from below. Sovereign Lord, we give you glory now. For our honor, blessing, and power belong to you. Belong to you. For our honor, blessing, and power belong to you. Belong to you. For Jesus Christ, Son and living God. Jesus shall take the highest honor. Jesus shall take the highest praise. Take over until then, be exalted. Then the tears of all let's bow the humble adoration. For our saints every must bow. Every tongue confess he is Christ, God's only Son. Sovereign Lord, we give them glory now. For our honor, blessing, and power belong to you. Belong to you. For our honor, blessing, and power belong to you. Belong to you, Lord Jesus Christ, Son of the living God. This is what I really want to do. To be pleased in you, please sing. This is what I really want to do. This is what I really want to do. Let's open our Bible in the book of Hebrews, chapter 6. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 6, Verse 1. versículo 1. Therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito. Let's pray. Vamos orar? Dear Father, we thank you so much for your love, for your mercy. Querido Pai, te amamos tanto para seu amor, sua mercê. We thank you for having sent your Son, our Lord Jesus, to die for us on the cross. Nós te agradecemos por ter enviado o seu Filho, Jesus, para morrer na cruz, para pagar os nossos pecados. And we thank you for having sent your word for us. E te agradecemos também por ter enviado sua palavra para nós. Now, as we sit down to listen to your word, we ask you to speak to our heart. Assim como nós sentamos para escutar a sua palavra, te pedimos nos mandar sua palavra. We pray in the name of our Lord Jesus. Amen. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Now, our theme in my sessions O tema nas minhas sessões is this word of exhortation. é esta palavra de exortação. It is
Let us go on unto perfection. Vamos para não entendi. Let us go on unto perfection. Vamos continuar para a perfeição. And, let us not lay again the foundation, Não vamos novamente construir a fundação, because it's impossible for those who have been enlightened, verse 4, porque é impossível para esses que já foram iluminados who have tasted the heavenly gift, e provaram um dom celestial who are made partakers of the Holy Spirit, e se tornaram participantes do Espírito Santo. if they shall fall away, verse 6, it's impossible to renew them again. E caíram, sim, é impossível outra vez renová-los. So we have a word of encouragement. We should go on. Assim, nós temos uma palavra de encorajamento, nós deveríamos prosseguir. And we have a warning. If we don't do that, it's impossible to be renewed, according to this Bible verse. E nós temos uma advertência que se a gente não continuar, é impossível ser renovado na palavra. So now we have to we want to understand what is the meaning of this word perfection here. Agora queremos entender qual é o sentido da palavra perfeição aqui. Because very often when we read the word perfection, we think it refers to sinlessness. Porque muitas vezes, quando nos referimos à palavra perfeição, achamos que se refere a ser sem pecado. And that might make you a little bit anxious. Isso pode fazer vocês meio ansiosos. Because who can be sinless, perfect on this earth? Porque quem consegue ser sem pecados e perfeito nessa terra? Only one. Só um. Only our Lord Jesus was able to be perfect without sin. Apenas o nosso Senhor Jesus conseguiu ser perfeito sem pecar. All the rest of us, we are sinners. Todos os outros, nós outros somos pecadores. According to the Bible, we live in a sinful body. De acordo com a Bíblia, vivemos num corpo pecador. And we live in a world that is in the evil one. E vivemos num mundo dirigido pelo mal. So there is lots of temptations around us. Assim, tem muita tentação em nossa volta. So when something outside of us, like temptation, harmonizes with something inside of us, sinfulness, Assim, quando alguma coisa externa a nós, tentadora, harmoniza com uma coisa pecadora em nós, so we sin. então nós pecamos. So that's why our Lord Jesus Christ says we should not sin, Por isso, nosso Senhor Jesus fala que nós não devemos pecar, but if you sin, mas se pecamos, so we have the blood of our Lord Jesus Christ that cleanses us from all sin. nós temos o sangue do nosso Senhor Jesus que nos limpa, que nos purifica de todo pecado. So it is not possible to say I am sinless, perfect. Assim, portanto, não é possível dizer que estou perfeito sem pecado. So why we are here on earth? Então, por que estamos aqui na Terra? So if we are on earth, we cannot say I'm sinless. Se estamos aqui na Terra, não podemos dizer que estamos sem Because pecado. at the moment you say it, then you are sinning, right? Porque o mero fato de falar isso, você já peca. It's the same as a person who says I never lied. Igual uma pessoa que diz, eu nunca menti. Now you're lying. Já está mentindo. So if perfection is not sinlessness, Então, se perfeição não é igual ser sem pecado, what is it? o que é? So let's say, first of all, sinless perfection only our Lord Jesus. Digamos, em primeiro lugar, então, que sem pecado, apenas o nosso Senhor Jesus. He's the only one who lived a whole life without sin at all.
É o único que conseguiu viver uma vida inteira sem pecado nenhum. He never sinned in actions. Nunca pecou agindo, He never sinned in words. ele nunca pecou falando, He never sinned in thoughts. ele também nunca pecou em pensamentos. And he never sinned in his intention, in his E heart. Never, nunca never. pecou nas suas intenções, no seu coração, nunca, nunca. So he's the only one who lived a perfect life without sin. Então, ele é o único que viveu uma vida perfeita sem pecado. He's the only one who obeyed the Father 100%. É o único que obedeceu o Pai 100%. He's the only one that heavens could open and say, "This is my beloved Son, and in him I have all my pleasure." É o único que foi recebido pelo seu se abrindo, falando que esse meu filho amado que eu tenho prazer. So how can a holy and righteous God say, "I have all my pleasure in him"? Como pode um Deus santo e justo ser, eu tenho todo o meu prazer? It is because indeed our Lord Jesus Christ was without sin. É porque, de fato, Jesus foi sem pecado. So one day after our Lord has lived 30 years here on earth, Então, depois que Jesus viveu aqui 30 anos na so Terra and he went to be baptized. e foi a ser batizado, So we know that baptism is for sinners, nós sabemos que o batismo é para pecadores. especially the baptism of John the Baptist was a baptism of repentance. Em particular, o batizado efetuado por João Batista, que era para pecadores. So when the sinners came to be baptized by John the Baptist, Então, quando os pecadores se juntaram a João para serem batizados, this was an evidence of their repentance. era uma evidência do seu arrependimento. This was an evidence that they wanted to change their lives, Era uma evidência da sua intenção de mudar a sua that vida they now wanted to live righteous lives. e que queriam ter uma vida justa, They wanted to live holy lives. uma vida santa. They wanted to belong to God's family. Queriam pertencer à família de They Deus, wanted to be disconnected from this world. que queiram se afastar, se desconectar deste They mundo, wanted to be connected with the kingdom. queriam se conectar com o reino They de wanted to live Deus, not the earthly life, but now the heavenly life. que queriam não viver a vida terrestre, mas a vida celestial. They wanted to belong to God. Queriam pertencer a Deus. But when our Lord Jesus Christ came to be baptized, Mas quando o Senhor Jesus veio a ser batizado, he has nothing to repent of. ele não tinha nada de se He arrepender. has always lived a holy life. Ele sempre teve uma vida santa. He has always lived an obedient life. Ele sempre teve uma vida He has obediente. always been connected with heaven. Ele sempre foi conectado com o So céu. when he came to be baptized, E quando ele veio a ser batizado, the heavens could not remain silent. os céus não puderam ficar em That's silêncio. why it has to open. É por isso que se abriram os céus. And then God has to say, "This is my beloved son." E que o Senhor se exclamou que isso é o meu amado He's filho. always done everything that pleases me. Ele fez tudo que me agrada. He's never sinned. Nunca pecou. Thanks a lot for that. Nós agradecemos o Senhor para isso. So we should be very clear that this word "let's go on unto perfection" is not saying let's go on and be free of sin, free of the ability to sin. No. Então, deveríamos ser muito claro que ir para a perfeição não é ser livre de pecado. That's why then we have another translation, Por isso que temos uma outra tradução, and it says a little bit different. Same Bible verse, qual? Hebrews chapter 6, verse 1. O mesmo versículo, Hebreus 6, versículo 1. Then he says, "Wherefore, leaving the word of the beginning of the Christ, Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, let us go on to full growth." deixemos nos levar para o que é perfeito. So instead of saying perfect, now we say it to maturity or to a stature of a full growth person.
Português fala perfeito, mas então indo na direção de maturidade de uma pessoa adulta, crescida. Yes, so we are no longer a baby or a Não child, somos mais uma criança ou um bebê, but now you're an adult. mas um adulto You take responsibility. responsável, You are able to understand things. que entende, que é capaz de entender as You coisas are experienced. e que é experimentado. So sometimes we make mistakes because we have no experience. It's the first time we're doing this. Às vezes nós erramos porque nós não temos experiência por fazer as coisas pela primeira vez. But when you are mature, you're full grown, then you have experience. Quando somos maduros e crescidos, nós temos toda a experiência. Then you don't repeat the same mistakes. You know how to do. Aí você não repete os mesmos erros porque já sabe como fazer. So this is the idea here. Let's go on to this state of maturity. Isso é a ideia o conceito aqui, então. Então vamos avançar no conceito de maturidade. So then we understand how it could say in Hebrews chapter 5, verse 9. Podemos entender isso com Hebreus 5, capítulo 5, versículo 9, When it says that our Lord Jesus Christ was made perfect. onde fala, tendo sido aperfeiçoado. So that does not mean that he had sin and then he became sinless. Isso não quer dizer que ele tinha pecado e virou a ser sem pecado. Because the Bible says that he never sinned. E a Bíblia diz que ele nunca pecou. The Bible says in him there was no sin. A Bíblia fala que nele não tinha nenhum pecado. So but that here means then that human life in our Lord Jesus Christ grew. Isso quer dizer aqui que esta vida humana em Jesus cresceu And it became perfect in the sense of a complete life, e se tornou perfeita no sentido de uma vida completa, in the sense of a mature life, no sentido de uma vida madura, in the sense of a life that achieved the purpose for which it was created. no sentido de uma vida que atingiu o propósito pelo qual foi criada. But then we ask, how does it say that he learned obedience? Mas então nos perguntamos agora como que pode falar que ele aprendeu obediência? Or how does it say that he offered up prayers and supplications E como pode dizer que ele ofereceu orações e suplicações to him that was able to save him from death? para ele, para ser capacitado a ser salvo de morte? So does it mean that our Lord Jesus Christ was capable of dying? Quer dizer isso que Jesus era capaz de morrer? And we know that death is the wage of sin. E nós sabemos que morte é a consequência do pecado. So we only have to die because we sinned. E que eu morro porque pequei. So how can you say that our Lord Jesus Christ had this possibility of dying? How it said Então, here it was afraid of dying. como pode dizer então aqui que ele podia morrer e diz até que ele tinha medo de morrer? So we could translate this, he was afraid of sinning. Então nós podemos traduzir isso por ele ter medo de pecar. So many people want to be very, very spiritual. Assim, muitas pessoas querem ser muito espiritualizadas, So they say, our Lord Jesus Christ is God, que dizem o nosso Senhor Jesus é Deus and for him it is impossible to sin. e para ele é impossível de pecar. God cannot sin. Deus não pode pecar. So our Lord Jesus Christ could never sin, no matter what.
Assim, o Senhor Jesus não pôde pecar, seja o que for. But then, if our Lord Jesus Christ were only God, this is true. Mas se o Senhor Jesus só foi Deus, é verdade, But if he's at the same time human, e se ao mesmo tempo ele foi humano, of course he could sin. assim realmente foi possível ele pecar. So this is the only way that the victory of our Lord Jesus Christ has some worth for us, right? Assim, nós entendemos que é o único jeito de entender que a vitória do nosso Senhor tem algum sentido para nós. Because if he were only God Porque se ele só foi Deus, and he could not sin, ele não podia pecar. but we are not God, we are human, Mas and we nós can não sin. somos Deus, somos humanos, So nós podemos pecar. what would be the merit of our Lord Jesus Christ if he could not sin? Qual seria o mérito de Jesus se ele não pudesse pecar? You could say that he was an overcomer Podia dizer que ele é um Vencedor. 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 Obrigado. because he's God. Porque é Deus. He cannot sin. Ele não pode pecar. So that's not fair. Isso não Because seria I'm justo. not God, I can't sin. Porque eu não It's sou still Deus, eu fine. posso pecar. Vocês So that- entendem? Would almost be like cheating, right? Seria quase burlar como fala, cheating, sabe? Because if it was impossible for the Lord to sin, right? Porque se fosse impossível para o Senhor de And then he pecar comes here and lives a perfect life. e vive uma vida perfeita, So what's the merit? qual o mérito? So if I were born with the impossibility of sinning and I don't sin, so that's all right. Se eu tivesse nascido com a impossibilidade de pecar e sem pecar, então tá tudo certo. But when you think that our Lord Jesus Christ might have sinned, but he didn't, Mas se pensamos que o Senhor poderia ter pecado, mas não pecou, then you ask yourself, how come? aí você questiona como isso foi possível. Then you read here in Hebrews chapter 5, E quando você lê aqui em Hebreus capítulo 5, verse 7, versículo 7, it says, who in the days of his flesh, diz aqui, nos dias da sua carne, when he had offered prayers and supplications tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, with strong crying and tears com clamor e lágrimas, unto him that was able to save him from death, a quem o podia livrar da morte, and he was heard. e tendo sido ouvido. So how he could live a life without sin here? Então, como poderia ter vivido uma vida sem pecar aqui? It's not because of the impossibility of our Lord Jesus Christ sinning, Não é por causa da impossibilidade do Senhor Jesus pecar, but because he lived such a life of dependence on the Father mas porque ele viveu uma vida tão dependente do Pai, that the Father kept him from sinning, que o Senhor o guardou de pecar, and in this way he was kept from dying. e nesse sentido ele foi prevenido de morrer. And that means he has never died because of his own sins. Assim, quer dizer que ele nunca morreu, ou não morreu por causa dos próprios pecados, Then he could die for our sins. assim que ele pôde morrer para nossos pecados. Now you can imagine what kind of life our Lord Jesus Christ lived here. Assim você pode imaginar o tipo de vida que o nosso Senhor Jesus teve aqui. So we all know how strong is temptation, right? Todos nós sabemos como a tentação é forte, But the in order not to sin, you have to resist temptation. mas assim, e que para não pecar nós precisamos resistir à tentação. So the greater the temptation, Maior a tentação so greater has to be your resistance. e maior tem que ser a sua resistência. That's why when you are tempted and you fall,
Assim, quando você é tentado, If you fall, se você cair, then there is no longer temptation, right? aí não tem tentação mais. But if you don't fall, Mas se você não cair na if you tentação, resist, se você resiste, how strong you have to be. como forte você tem que ser. So you think how strong our Lord Jesus Christ has to be uh, so tempted and never sinning. Então imagina como o Senhor Jesus teve que ser forte para e ser tão tentado e ao mesmo tempo nunca ter pecado. So we know that the first man, Adam, E o primeiro homem, Adão, he was tempted, foi tentado, he was proved, foi provado and he was reproved. e foi reprovado. He disobeyed God. Ele desobedeceu Deus. And out of this Adam, we received our natural life. E em decorrência desse acontecimento de Adão, nós recebemos nossa própria vida. And this is a sinful life. É Unfortunately, uma vida, infelizmente, é uma vida pecadora. it's a life that you cannot do otherwise but sinning. É uma vida que a gente não pode viver sem pecar. So this is the human life we received from the first Adam. Isso é a vida humana que recebemos do primeiro Adão. It was a life proved Foi uma vida provada and reproved. e reprovada. But now when our Lord Jesus Christ comes with, let's say, a new humanity, Mas quando Jesus agora vem aqui com uma nova humanidade, capable of sinning, of course, capaz ou com possível pecado, but he didn't sin. mas sem pecar, So that means now he has a new human life who overcame temptation. isso quer dizer que ele teve uma nova vida humana que conseguiu superar a tentação. So now you have a human life that was proved Foi uma vida humana provada and approved. e aprovada. That's why when our Lord Jesus Christ, at the end of his first 30 years here on earth, was being baptized together with the sinners. É por isso que o Senhor Jesus, depois dos primeiros 30 anos da sua vida, veio a ser batizado junto com os pecadores. But then the heavens were opened and said, no, 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 in him there is no sin. Aí os céus se abriram falando não, aqui com ele não teve pecado. Not because he was incapable of sinning, Não porque não era possível ele pecar, but because he lived such a life of dependence, mas porque ele viveu uma vida de tanta dependência such a close fellowship with the Father. em comunhão tão próxima com o Pai. He prayed in such a way, he offered prayers and supplication with strong cry and tears. Porque ele ofereceu tantas orações e suplicações em lágrimas e clamor, Unto him that was able to save him from death. a quem o podia livrar da morte, And he was heard e tendo sido ouvido because he feared God. por causa de sua piedade. Then we know that he could one day go to the cross E nós sabemos que um dia podia ir na cruz and offer that sinless life on the cross, e oferecer a sua vida sem pecado na cruz die for us on the cross. e morrer para nós na cruz, na cruz. And now he can be the beginning of a new humanity. E que pode ser para nós o início de uma nova humanidade. Now, when we say that his life was proved and approved, Quando nós falamos que sua vida foi provada e aprovada, then we say that his life achieved full growth. falamos que sua vida atingiu completo crescimento, Achieved maturity, conseguiu maturidade, achieved the purpose for which that life had been created. atingiu o propósito pelo qual a vida foi criada. And now this life is available to you and to me E by agora, faith. e agora esta vida está disponível a você e para mim por fé. So that if we go, let's read chapter 5, beginning in verse 7 again. Sim, vamos voltar a ler capítulo 5, versículo 7. Who in the days of his flesh, when he had offered up prayers and supplication with strong cry and tears
and to him that was able to save him from death and was hurting that he feared, Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. though he were a son, yet learned obedience by the things which he suffered. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, And being made perfect, e tendo sido aperfeiçoado, he became the author of eternal salvation. tornou-se o autor da salvação eterna. Or he became the source of eternal salvation. E tornou-se a fonte da eterna salvação. So, and then we thank the Lord for this wonderful truth. Assim, nós agradecemos o Senhor por esta verdade maravilhosa. Now we understand Agora entendemos that we can have two possible sources of life. que temos duas fontes possíveis de vida. We can live an independent life, Podemos viver uma vida independente, according to our natural life uma vida natural, that we inherited from Adam, que herdamos do Adão, or we can live a dependent life ou podemos viver uma vida dependente that comes from Christ. que vem do Cristo. Independent life is always anxious, Vida independente sempre ansiosa, always nervous, sempre nervosa, never feeling safe. nunca seguro, nunca sentindo seguro. A dependent life, you trust the Lord. Mas numa vida dependente, você confia no Senhor. A dependent life, you rest. Numa vida dependente, você descansa. A dependent life, you have learned to seek first the kingdom of God, and everything else will be added up unto you. Numa vida dependente, nos aprendemos em procurar primeiro o Senhor e tudo nos será dado Yeah, increased, added up. e acrescido. Yes. See? So, a dependent life is a life of peace, you rest. Sim, uma vida dependente, uma vida em paz, com descanso. You don't want to do your will. Você não quer fazer a sua vontade. You trust in the Lord's will. Você confia na vontade do Senhor. Not only for yourself, Não somente para si mesmo, but also for your wife, mas também para a sua esposa, also for your husband, seu esposo, also for your children. também para as suas You crianças. trust that their lives is indeed in the hands of the Você Lord, confia que de fato a vida deles está nas mãos do Senhor and you rest. e você descansa. So this is the kind of life that now we have in Christ Jesus. Isso é o tipo de vida que nós temos em Jesus Cristo. And then this we can call spirit life, E isso então nós podemos chamar de uma vida espiritual or Christ as our life, ou uma vida semelhante a Jesus ou a Cristo, or Christ as our life. ou como Cristo como nossa vida. Yes. And then this life also is born like a baby. E essa vida também nasce como um bebê. So when we are born again or born from above, Assim, quando nós nascemos novamente ou nascemos do céu, we are not born nós não nascemos adultos espiritualmente, we are born babies. nós nascemos como bebês espiritualmente. And during the period of infanthood, it's beautiful. E durante o período de infância é muito bonito. So all babies are beautiful, right? Todos os bebês são bonitos. At least their parents. Pelo menos no olhar, na vista dos seus pais. But do you realize that the babies are weak? Você realiza que os bebês são fracos? Their legs are weak. Não entendi. Legs are weak. Suas pernas são fracas, não sabem andar sozinhos. Suas mãos são frágeis. Even if they want, they cannot do much.
mesmo querendo, não podem fazer muito. So can you imagine if the baby was born as a baby but with the strength of an adult? Imagina o bebê nascido como bebê, mas com a força de um adulto. Seria uma tragédia. Very dangerous, right? Can you Pe- imagine? perigoso. He's able to run. Right after being born, he is able to run as an adult Imagina, ele apenas nascido é capaz de correr igual um adulto. and can get a knife and do whatever he wants with a knife. Can you imagine that? Pega uma faca e faz o que quiser, imagina. Very dangerous, Muito perigoso. right? So, spiritually speaking, we are born as babies, Então, espiritualmente, nós nascemos como bebês. but God does not want us to remain as babies. Mas o Senhor não quer que a gente permanece como bebês. He wants us to grow up, Ele quer que nós cresçamos. not only be able to drink milk, Não apenas para beber leite, but also solid food. mas também comida sólida. Not only understand basic Christian truths, Não apenas para entender verdades cristãs básicas, but understand the whole counsel of God. mas também para entender o conceito completo de Deus. Also to understand righteousness. Também para entender Righteousness. o que é righteousness? Justiça. Not only the righteousness of God, Não só a justiça de Deus, but also our own righteousness. mas também a nossa própria justiça. Our life being characterized by acts of righteousness. Nossa vida sendo caracterizada por atos justos. Not only live a life where I want to receive and receive and receive like a baby, Não apenas para ter uma vida onde eu só recebo igual um bebê, but by taking responsibility, now we think how we can give. mas também sendo responsável, pensando como podemos dar, devolver. Not only thinking, okay, I've received so many things from salvation, Não apenas pensando, agora recebi tantas coisas da salvação, blessings, bênçãos, protection, proteção, prosperity, prosperidade, beautiful family. bonita But família. I use these blessings, prosperity, and family to myself. That's not the purpose. O propósito não é usar essas bênçãos, essa prosperidade, essa bela família para mim, não é o propósito. That would be too selfish, right? Seria muito egoísta. Of course, God blesses us, gives us the prosperity, family, because He wants us to live to Him. Claro, porque o Senhor nos dá tudo isso porque Ele quer que a gente vive para It Ele. is not only what I can get, but also what God can get. Também se trata o que Ele pode receber, não só o que eu posso It is receber. only at this point that we start thinking of God's purpose, you see? É apenas neste momento que começamos a pensar no propósito de So Deus. while we're thinking of our own selves, we do whatever we want, thinking only of our own selves. Enquanto nós fazemos tudo que nós queremos, pensamos apenas nós mesmos. I can do whatever pleases me. Posso fazer tudo que me agrada, But if I think in the Father's heart, mas se eu pensar no coração de Deus, do of Pai, course, now I want to do what pleases Him as well. agora quero fazer o que também agrada a Ele. So this is a full-grown life. E isso, uma vida crescida, adulta, You take responsibility. é tomar Take responsabilidade difficult decisions. e toma decisões difíceis. Sometimes, if you don't want to suffer, you don't make difficult decisions. Às vezes, para evitar sofrimento, nós não tomamos decisões It difíceis. looks like it's so comfortable and easy to stay as we are, Parece muito fácil e confortável permanecer como somos, like a child. como uma criança. But if you are an adult, so you have to decide. Mas como adulto, nós precisamos decidir. You have to say, this is what my father wants, this is what I'm going to do. Eu tenho que falar isso que o meu pai quer, isso que eu vou fazer. That's what our Lord Jesus Christ did. Isso que o Senhor Jesus fez. He pleased the Father. Ele agradou o Pai.
was able to take responsibility. Ele foi capaz de tomar And responsabilidade. one day, when the moment came that he should go to the cross, E na hora quando chegou a hora dele ir para a cruz, he prayed, "This is not my will, ele orou: Isso não é minha vontade, this is what I have to do. mas é isso que eu tenho que fazer. Because I came not to do my own will, Porque eu não vim para fazer minha própria vontade, came to do my Father's will. eu vim para fazer a vontade do meu Pai. I didn't come to preserve my life. Eu não vim para preservar a minha I vida, didn't come to preserve my image. eu não vim para preservar a minha imagem, I came to give my life as eu a vim para sacrifice. dar a minha vida como sacrifício. Why I was born. Isso é a razão que eu That's que eu the nasci. reason I'm here. Essa é a razão que eu estou aqui. I didn't come to live. Eu não, não cheguei à vida ou a viver, I didn't come to live. eu não vim para viver, I came to die. eu vim para morrer. I came to offer my Eu vim para oferecer minha vida as a sacrifice. como sacrifício. And when this life dies, there's a grain of wheat. E quando esta vida morre como semente de trigo, Then out of this death, many will receive life. então, desta morte, muitos receberão vida. That he was not thinking of the suffering. Que ele não esteve pensando no sofrimento, So he was thinking of the abundant fruit. ele esteve pensando no fruto abundante. Without suffering, there is no abundance of fruit. Sem sofrimento não tem abundância Without da death, fruta. there is no life. Sem morte não tem vida. Then our Lord prayed this prayer E aí o nosso Senhor orou esta oração before going to the cross. antes de ir para a cruz. So sometimes thinking of the cross is much worse than going to the cross itself, you see? E muitas vezes pensando em ir para a cruz é muito pior do que ir para a cruz, Because it is a torture. que é uma tortura. You don't know how it's going to be. Você não sabe como será. So can you imagine such a difficult situation as a cross? Então pode imaginar como é uma situação difícil essa cruz. Then the Lord Jesus Christ said, "No, I don't want it. Aí o Senhor Jesus disse: Eu não quero isso. It's not my will." Não é minha vontade. And then the Bible says that he prayed in agony. He says, "No, please pass away from me this cup." Aí a Bíblia diz que ele orou isso em agonia. So he never denied his will. Ele nunca negou sua vontade. He never said, "Oh, I'm so spiritual, I have no will." Ele nunca falou: Eu sou tão espiritual, eu não tenho vontade. No, he said, "I'm not that. I have a will. Ele diz: Eu não sou assim, eu tenho uma My vontade. will is not to suffer. Minha vontade é de não sofrer. My will is not going to the cross. Minha vontade é de não ir para a cruz. But if this is your will, Mas se isso for a sua vontade, may your will be done." que seja feita a sua vontade. And I trust. E eu confio, Somehow, de alguma maneira, after the suffering, depois do sofrimento, after the cross, depois da cruz, God will raise me up, que Deus vai me elevar novamente resurrect. e me ressuscitar. Do you see? He trusted his father. Ele confiou, você vê, ele confiou seu pai. Tasted death. Ele provou o gosto da morte. He went literally to death. He died. Ele foi para a morte, ele morreu. He trusted that the father would raise him up again. E confiou que o pai o elevaria novamente. That's why he put his life into his father's hands. É por isso que ele entregou sua vida na mão do pai, With nas mãos do authority. pai, com autoridade, Trusting that he would be able to receive that life back. confiando que ele receberia esta vida de volta. And then he would have, let's say, just for the sake of an expression, he would have a double life. Assim, só
como expressão, ele teria uma dupla vida. The divine life he has ever had, A vida divina que ele sempre teve, now was also a human life, agora também como a vida humana, proved provada and approved, e aprovada. an overcoming life. Uma vida vencedora. And this is the life we receive when we believe in Jesus. E esta é a vida que recebemos quando acreditamos em Jesus. It is a life that overcomes É sin, uma vida que supera o pecado. a life that overcomes Satan, Uma vida que supera Satanás. a life that overcomes the world, Uma vida que supera o mundo. a life that overcomes death. Uma vida que supera a morte. We thank the Lord for that. Nós agradecemos o Senhor para isso. Now, something happened to me that it was kind of funny. Alguma coisa aconteceu para mim, que foi engraçado. Uh, I once had I even don't know how to say that. In my foot, one of my nails was into the, how do you call it? Yes. Uma vez, uma unha minha Yeah. estava encravada. Yeah, I don't know how to say this in English. Ingrown nail. Eu Okay? tinha uma unha encravada, And then it was getting worse and worse. estava piorando. And I went to a doctor. He was a kind of sadist. Aí fui ver um médico, um tipo sádico de médico. And he said, well, you have no way out. You have to remove this nail. Você não tem outra escolha, você vai ter que tirar essa unha. And there is no way of anesthetics. You see, it E doesn't work in this não case. não tem como anestesiar nesse So we caso. go to the doctor's office, Aí eu vou no consultório, and then he gets that tool, aí eu pego aquela ferramenta and he takes her nail off. e puxa a minha unha. And then I said, no, I can't. Aí eu não queria, eu falei não. No, I don't know. I can't go. It's too much suffering. É See? muito sofrimento. And É then, sofrimento demais. and then I start preserving that nail. See? Aí comecei a querer preservar essa unha. I didn't touch the soil. Eu não podia tocar nada. I never slept with sheets or cover. Everything was always preserving that nail because I thought, okay, if I preserve it, I don't have to remove it. Aí eu fiquei assim, protegendo minha unha sem tocar nada com ela. Because I was suffering in Pra- advance. Isso para não sofrer, eu estava sofrendo I was antecipadamente. suffering more from thinking of suffering than the real suffering. Eu estava sofrendo mais do mero pensamento do sofrimento que do próprio sofrimento. And I was not to the point of saying, oh, thy will be done. If I have to remove it, let's do it. Eu não estava pensando que seja feita a sua vontade, vamos fazê-lo. The only thing I was doing, I was thinking, I will suffer. Eu só pensava que eu ia I sofrer. never thought of the relief it be after remove that Eu thing. nunca pensei do alívio que seria depois de remover a unha. And then I suffered for anticipation. Eu sofri por antecipação, Very much. muito. This was really suffering because I thought, oh, it will be so hurtful. Realmente muito. Seria tão. Eu estou sofrendo agora. And then my wife suffered too. Aí, a minha esposa também sofreu. Because she saw a grown man acting as a child. Porque ela viu um homem crescido agindo igual uma criança. And then at that time I was already studying in Germany. Naquela época já estava estudando na Alemanha. And I didn't treat if I didn't treat in Brazil, I would have to fly to Germany with that kind of situation. E se eu não estiver fazendo tratamento no Brasil, eu teria que viajar para a Alemanha com esta situação. And then I couldn't dress a shoe.
Aí eu não podia vestir um sapato, usar sapato. but I also could not go with slippers, right? Well, we call it Havaiana. Eu também não podia usar flip-flop. So how can I fly from one of the largest Chinelo. airports in Brazil in flip-flop to one of the largest airports in the world? Flip-flop. Como podia ir de chinelo no aeroporto do Brasil, no maior aeroporto na Alemanha? Never fly with like with that flip-flop. Nunca ia viajar com esse Flip-flop, não. chinelo, ou dois chinelos. Então só um, então. What would people think of me, right? O que as pessoas iam pensar? I decided, okay, I will dress one shoe with shoes, one feet with shoes, Aí eu pensei, and ia, flip-flop. aí eu pensei ia usar um sapato normal de um lado e do outro lado um chinelo. Of course, when I landed in Germany, Aí quando cheguei na Alemanha, my wife entered in Europe, a minha mulher entrou na Alemanha, and the tranquilo, officer looked at me, e o oficial olhou para at mim, my feet, olhou para os meus pés, and he said, please come here. ele me chamou, You have to explain this. pediu explicações. You see, what a shame. Que So vergonha. my wife and my daughter were outside in Europe, and I was in the small room explaining why I was in such a ridiculous situation. Aí a minha mulher e minha filha já tinham passado e estavam na Europa e eu estava naquele quartinho explicando a So situação. until I explained, I was a PhD student. Aí eu tive que explicar que eu sou um estudante PhD, engenheiro, With a professional. que era um profissional, I might have come with both que shoes podia ter vindo com correctly. dois sapatos Then it normais, happened a problem with my nail. mas teve um problema com minha I said, unha. why that much suffering and shame? Por que tanto sofrimento e vergonha? Because I was afraid. Porque eu estava com medo. You know how this problem was solved? You know how this problem was solved? Você sabe como esse problema foi resolvido? In a sense, the Lord deceived me. I'm sorry to say like this. Aí, num certo sentido, o Senhor me deceived, Yes. Como- Yeah. With respect, Enganou. me yeah, we enganou. couldn't say that, but what happened? O que aconteceu? Someone said, "Oh, I know a very able lady. Alguém falou, eu conheço uma mulher muito capacitada, She's not going to do anything to ela your nail. não vai fazer nada com sua unha, She will look at it." vai só olhar para ela. And then I said, "Oh, a lady. Aí eu pensei, uma mulher Only look. All só right." vai olhar. And then she looked at it and she got a tool and said, "Oh, let me see here." And then she did. Aí ela pegou uma ferramenta, ela tocou rapidamente aqui, olhou e de repente puxou. And she removed that problem. E ela removeu, tirou o problema. And I received a new life. Eu recebi uma nova vida. Can you believe that? Then I Posso think, "Oh, acreditar?" why I suffered so much? Aí por que eu sofri tanto? Why so much shame and pain and shame for other people? Por que tanta vergonha e dor para outras pessoas? Just because I was afraid, Só porque eu tive medo possibly de suffering. possivelmente You sofrer. see, I was already suffering a lot. Eu já estava sofrendo, Unbearable life. já era insuportável. And when I thought of suffering, E quando pensava em I sofrer, was afraid of suffering. estava com medo de sofrer, Then I was living that miserable life. aí tive uma vida miserável. Of course, you cannot compare this with the suffering Claro que não Lord pode Jesus comparar on the isso, cross. isso com o sofrimento do nosso Senhor Jesus na cruz, But we can say that this many times can be our attitude mas pode dizer que muitas vezes isso pode ser nossa atitude, until we learn to trust the Lord, até que nós aprendemos a confiar no Senhor, until we learn, let thy will be done. até que aprendemos que a sua vontade seja feita. If I suffer, Se eu sofrer, I suffer. eu vou sofrer. If it is shame, Se for vergonha, it is shame. é vergonha, But thy will be done. mas sua vontade será feita. I no longer want to live for myself. Eu não quero mais viver por mim mesmo, Now I want to live to please Him. agora quero viver para agradar a Ele. This is maturity.
Isso é maturidade. This full-grown life. Isso é a vida crescida. This is the life that advances, that grows unto perfection. Isso é a vida que nos avança para crescimento e perfeição. So this is the life the Lord wants us to live. Isso é a vida que o Senhor quer que a gente vivamos. So I think this is clear now. So when the Lord wants us to go on unto perfection, Assim, eu acho que agora está claro. he wants Quando o us to go Senhor quer que a gente vá para a perfeição, to maturity. Ele quer que a gente vá para a maturidade. And maturity is to allow this life of Christ in us to grow. E maturidade quer dizer deixar esta vida de Jesus em nosso de crescer. So and this life can only grow when our own life decreases. Esta vida só pode crescer quando a nossa vida diminui. As our own life decreases and goes to the cross, E quando nossa vida, na medida que a nossa vida diminui e vai para a cruz, Christ's life increases and take us to the throne. a vida de Cristo em nós cresce e nos leva para o trono. We are no longer slaves of our circumstances. Nós não somos mais escravos das nossas We are circunstâncias, above the circumstances. ficamos acima das circunstâncias. We are no longer attached to this world. Não ficamos mais presos neste mundo. We are now living according to the rule of heaven. Agora vivemos de acordo com as regras do céu. And then this is what we have been called for here. É isso que é o nosso chamado aqui, que fomos chamados. Don't be afraid of suffering. Não esteja com medo do sofrimento. Be afraid of disobeying. Seja com medo, fique com medo de desobedecer. Don't be afraid of trusting the Lord. Não tenha medo de confiar no Senhor, Be afraid of yourself. mas tenha medo de si mesmo. Look first the kingdom of God. Olhe primeiro para o reino do Senhor And everything else will be added up unto you. e tudo será acrescido em você. Now, I trust that this is enough in the sense of what we are looking for when we are pressing on unto perfection. Agora eu acho que isso é o suficiente quando a gente está querendo nos desenvolver para a perfeição. We want to be responsible. Queremos ser responsáveis. We want to please Him. Nós queremos agradar a Ele. We want to cooperate with the Father's purpose. Nós queremos cooperar com o propósito do Pai. We learn to pray, not my will, but your will be done. Nós aprendemos a orar não a nossa vontade, mas que seja feita a sua vontade. Okay, I think this is clear. Eu acho que isso é claro. So the more the life of Christ grows in us, Assim, mais a vida de Cristo cresce em nós, closer we get to the biblical perfection, mais nos aproximamos da perfeição bíblica, a life that pleases Him, uma vida que agrada a Ele. the life of Christ in us pleasing Him. E a vida de Cristo em nós, agradando a Ele. Now, this is for the encouragement part. Isso é para a parte de encorajamento. But then what about the warning? Que tal a respeito da advertência? What if we fail to grow up to an adult life? O que acontece se nós falhamos em crescer para uma vida adulta? In fact, I forgot to mention something about this baby life. De fato, eu esqueci de mencionar alguma coisa a respeito dessa vida de bebê, Because when we are babies, we cry very often, right? porque quando somos bebês choramos bastante, So não é? anything that happens, we cry. Então, qualquer coisa que acontece, nós choramos. And sometimes as Christians, we're always crying.
E às vezes, como cristãos, nós sempre choramos. You know, self-pity. Oh, how poor I am. Autopiedade? Ah, sim. Yeah. How, how sick I am. Então, como doente estou, How poor I am. como No pobre money. eu sou, How difficult is my burden. como é difícil Oh, how difficult is my minha mother, carga, minha mãe, my father, meu pai, my husband. meu my marido, children. minha You esposa. see? And then we also cry when things are not done in our way, you see? E quando as coisas não acontecem do nosso jeito. Oh, I wanted to sit down in a great chair, Oh, eu queria sentar numa cadeira bacana. but then there is only white chairs here. Ah, grey, Oh, cry. cinza, só tem cadeira Oh, branca. cry. Nós choramos, We remove everybody. We want to have our will done. nós tiramos todo mundo e queremos só a nossa vontade feita. This is a child. Isso é criança. So when our will is not done, then we stop talking. Com a nossa própria vida. Eu me reconheço, desculpe. Quando nossa vontade não é feita, então nós paramos tudo. It's childish. Como criança. Someone hurts us, then we Algum never forget. alguém nos machuca e nós nunca esquecemos. You know, sometimes in marriage, there's something funny that happens. Às vezes no casamento coisas engraçadas acontecem. And sometimes I got distracted. Às vezes eu me distraio. And of course, sometimes I hurt my wife. E é claro, às vezes eu machuco minha mulher. And then when I realize, like after 3 days, something is not okay. E quando eu realizo que depois de 3 dias alguma coisa não está certa, Then I ask, what's going on? aí eu, aí eu pergunto, o que que aconteceu? O que está acontecendo? And sometimes I'm surprised. Sometimes it's something I've done like 3 days ago, okay? E às vezes me surpreendo por ouvir que é uma coisa que eu fiz há 3 dias. Sometimes it's something I have done Às vezes é alguma coisa que eu fiz 14 years ago. 14 anos atrás. You see? Você vê? I never I had no idea I had done something wrong 14 years ago. Eu nunca soube que eu tinha feito uma coisa errada há 14 When anos. I didn't know. E quando fiz, eu não sabia. Now, after 14 years, I really have no idea, right? Depois de 14 anos, menos ainda. But aren't we like that? Nós não somos assim. Sometimes for 14 years, we think, oh, that day you didn't greet me. Às vezes, por tanto tempo, 14 anos, nós lembramos que não fomos Oh, cumprimentados. that day you hurt me. Oh, aquele dia você me machucou. That day you abandoned me. Aquele dia você me abandonou. Oh, that day you didn't give me that thing. So you keep those things like E a gente guarda essas coisas igual, literally spiritual garbage. Right? isso igual lixo espiritual. Because 14 years passed by. Mas porque 14 anos passaram, So many things happened. tanta coisa aconteceu. Even a new president came. Até o novo presidente já chegou We're still obsessed with that e ainda small thing from the past. e aí você continua obcecado com essa pequena coisa do passado. This is childish. Isso é infantil. Oh, my first job I didn't go well in my first job. Outro exemplo, meu primeiro exemplo não deu certo. Job. É um trabalho. And then you cry for 10 years instead of looking new job. Aí você see? chora por 10 anos em vez de procurar outro That emprego. one is already gone. Aquele já foi, You cannot get it back. não pode recuperar. So why not press on? Por que não avançar, Go on. continuar, Leave behind. deixar para trás? Solve your problems. Resolve seus Go problemas ahead. e avance. Run Corre for Christ. para Cristo. Run to maturity. Corra para a maturidade. Don't go back to child. Não volte para a infância. Stop crying now Para de chorar agora and grow. e cresça, And grow e cresça. and run. E corra. Corre e corra. Fly. E voe. Fly with the Lord. Voe com o Senhor. Live your life Viva sua vida in the Lord.
no Senhor. Even if you were mistaken in the past, you cannot. There are some Me- things you cannot change, right? Mesmo que você errou no passado, tem coisas que você não pode mudar. Yeah, it is done. What can you do? Foi feito, o que pode fazer? What can I do? O que eu posso fazer? Nothing. Nada. So leave that in the hands of the Lord. Deixe isso nas mãos do Senhor Go ahead. e avance A new beginning. para um novo início. When? Quando? Every day. Todo dia. Every day a new beginning with the Lord. Todo dia é um novo começo com o Senhor. Every day striving for perfection. Todo dia se esforçando para a perfeição. Striving for doing today things different from what I have done Se yesterday. esforçando para fazer coisas cotidianas diferentes e melhor do que ontem, In the Lord. no Senhor. No more crying, Sem choro, sem mais chorar, acting. mas agindo. All right. This is as for the encouragement part. Isso foi para o encorajamento. Now, what about this warning part? Agora, passando para a parte de advertência. Suppose I am not able to grow. I'm not growing. Suponha que eu não consiga crescer. And if I fall away, Aí Mas eu caio para trás e eu peco. and then I don't have progress. Aí eu não consigo progredir. The Bible says, well, this is too bad because then you cannot be renewed. A Bíblia diz que isso é ruim, porque assim você não pode ser renovado. Then you're like a land that's about to be burned. Aí você é igual uma terra que pronta para ser queimada. So some brothers and sisters, when they read this Bible verse, he said, no, this warning cannot be for Christians. E assim, alguns irmãos e irmãs dizem que não é possível, esse versículo não pode ser para cristãos. This is the kind of brothers who say, so every word of blessing in the Bible is for me as a Christian. Esse tipo de cristão fala que cada bênção na Bíblia é para mim, como cristão, But all the warnings mas as advertências are for the unbelievers são para os não crentes or for the Jews. ou para os You judeus. see? So no, I don't need any warning, they think. Aí eles acham, esses cristãos, que eles não precisam nenhuma advertência, Because God is love. porque Deus é amor, God wouldn't burn me. porque Deus não queimaria a mim, So God will not let me get to a condition of being able to be renewed to repentance. então, e porque Deus é amor, Ele não me deixaria vir a ser, me tornar em condição de não poder ser renovado. But when we think that only that God is love, Mas quando nós pensamos que Deus é só amor, we forget that God is also holy. nós esquecemos que Deus também é santo. And we forget that God is also righteous. E nós esquecemos que Deus é justo. God can give us a free gift. Deus pode nos dar um presente gratuito, Because a gift is free. porque um presente é gratuito. But God can never give us a free reward. Mas Deus nunca pode nos dar uma recompensa gratuita, Because the definition of a reward is for something you have done. porque a definição de recompensa é alguma coisa é para alguma coisa que você fez. So if we are not acquainted with the word of righteousness, E se a gente não for familiarizado com a palavra de justiça, so we only think that God will give us grace, but never judgment. aí nós só pensamos que Deus nos dará graça, mas não julgamento. And then we don't make any effort. Aí nós não fazemos mais esforço. So everything that is difficult, I don't do difficult things, brother. Sorry. Assim, tudo que é difícil, a gente fala, eu não faço. Too much for me. That's too much for me. I don't do that. É, No. é demais, não faço isso. Because we don't know that those things that are difficult Porque nós não sabemos que essas coisas que são difíceis have also attached a reward. também têm embutido uma recompensa. That's how the adults, spiritually speaking, É assim que os adultos, espiritualmente, they work very hard. trabalham muito duro. They work
everything they can. Eles trabalham, eles se esforçam tanto que podem. They are never lazy Nunca são preguiçosos, because if they are adults, porque se forem adultos, they know that if you work hard, you will be rewarded. eles sabem que se você trabalha duro, você será recompensado. And if you give everything, Se você dá tudo, you will not come back empty-handed. você não voltará de mãos vazias. The Bible says that the Lord is a giver. A Bíblia diz que Deus é um doador. The Bible also says that the Lord is a rewarder. A Bíblia também diz que Deus também é um recompensador. The Bible says even if you give a glass of water A Bíblia diz que mesmo se você dá um copo de água to a prophet, para um profeta, you will receive the reward of a prophet. você receberá a recompensa de um profeta. If you offer your house, Se você oferece that sua the casa brothers and sisters can use it, para que os irmãos e irmãs possam usar, will receive the corresponding reward. você receberá a recompensa correspondente. Now, this Bible verse about the water to the prophet, I think it's kind of unfair. Esse versículo sobre a água para o profeta, eu acho que não é justo. Why? Por quê? Because being a prophet is very tough. Porque sendo profeta é muito difícil. So a prophet has to be dealt with by the Lord. Sim, porque assim, o profeta tem que ser cuidado pelo Senhor. Dealt with is when the Lord treats you. He works in your life. Tratado pelo Senhor é quando o Senhor Yes. trabalha em você. Yes. So it's lots of suffering. Então é muito sofrimento. The prophet goes many times without sleeping. Um profeta muitas vezes não dorme. So there is a need, you're going to sleep? No, you work. Ele precisa dormir, mas não, ele tem que trabalhar. Everybody else is sleeping. Quando todos estão dormindo, The prophet is working. o profeta trabalha. See? So sometimes the prophet has to go without eating. Então, às vezes, o profeta não come. Everybody else is eating and sleeping, Todo mundo come e bebe, and the prophet cannot eat. e o profeta não pode comer. So sometimes a prophet has to walk long distances Às vezes, o profeta tem que andar muito, or fly long flights. ou voar longos voos. He has studied the Bible. Ele tem que estudar a Bíblia. Because if he does not study his Bible, he will be ashamed, right? Se não estudar a Bíblia, será envergonhado. He has to prepare himself. Ele tem que se preparar. Sometimes the Lord sends the prophet somewhere without preparation. Às vezes, o Senhor manda o profeta sem algum lugar sem preparo. And some prophets in the Bible died horrible deaths. E alguns profetas na Bíblia morreram de maneira horrível. Now, all of the 11 disciples, with the exception of John, maybe all the other disciples of the Lord died as martyrs. De todos os discípulos, dos 11 discípulos, com exceção de João, todos morreram como martírios. Now comes the point I think comes the unfair. Agora vem o ponto Lord, que eu acho que não é justo. So the prophet works so hard. O profeta trabalha tão duro, He serves a lot. ele nos serve muito. So many days without his wife. Muitos dias sem sua mulher, Eating all kinds of food. comendo todo tipo de comida, You know, all kinds of temperature. de todo tipo de temperatura. Sometimes wonderful food, Às vezes comida maravilhosa, sometimes something with onion. às vezes com cebola, Lots of suffering. Okay? muito sofrimento. And then the Lord says, if you give a glass of water, Aí o Senhor fala, se você dá um copo d'água para o profeta, you will get the reward of a prophet. aí você vai receber a recompensa do profeta. Isso foi fácil, né?
Because God is a rewarder. Porque Deus é um recompensador. He's so kind, Eles são tão bons, so merciful, tão merciful, full of mercy. misericordioso. And he's trying to encourage you. Be an adult. Então, para te encorajar, seja um adulto. Do something. Faça alguma coisa. Spend your life living for yourself. Não vive sua vida para si mesmo. Don't spend your life living for being healthy. Não gasta sua vida apenas para ser saudável. Live your life around being sick. Ou não vive sua vida sendo doente. Be an adult. Seja um adulto. Put your life in the Lord's. Ponha sua vida nas mãos do Senhor. Don't look at yourself. Não olhe para si Give mesmo. yourself totally to the Lord, Se dê totalmente ao Senhor. because the Lord is indeed a rewarder. Porque o Senhor, de fato, é um recompensador. So when people read this warning, oh, if you fall away, it's so bad, you cannot be renewed for repentance. Então, quando as pessoas estão lendo que é tão ruim de você voltar para trás, que não pode ser renovado para arrependimento, If you fall away, it's the same as crucifying the Lord e again. que se você cair, é igual crucificar o Senhor novamente. Oh, if you fall away, it's like almost being burned. Ou se você cair, é quase igual ser queimado. So some brothers said, no, it's not possible that this is for Christians. No, it's not for Christians. Então, alguns irmãos dizem que isso não é para cristãos. But when you read the context, when you read your Bible, Mas quando lê sua Bíblia no contexto, you're going to see that, of course, the writer is writing to believers, é que você entende que, de fato, o autor está se dirigindo a crentes, because they have some kind of spiritual life. porque eles têm algum tipo de vida espiritual. It is a baby life, but it is a life. É uma vida de bebê, mas é uma vida. They like to eat milk, drink milk. Eles gostam de beber leite, It is a baby food, but it's a food. é comida de bebê, mas é comida. A dead person cannot eat anything, right? So Uma- they have life. Já que uma pessoa morte não pode comer nada, então eles têm vida. They must be Christians, no doubt. Tem que ser cristãos. And then when the Lord sem says dúvida. you have to press on, you have to go ahead, you have to walk, of course you have to be alive to be able to do all these things. E quando o Senhor diz de avançar, de continuar, de fato você tem que estar vivo para fazer todas And essas then coisas. the first readers of this letter to the Hebrews, Assim, os primeiros leitores dessa carta para os hebreus, there are many evidences of who they were in the book of Hebrews. tem muitas evidências a respeito de quem eles eram dentro do próprio livro de Hebreus. Remember when we mentioned yesterday context, the importance of context. Lembre quando mencionamos ontem a importância do contexto? So you have to read this Bible verse. We should press on unto maturity. Nós temos que ler esse versículo da Bíblia onde nós temos que avançar até a maturidade, Remembering the whole context of the book of Hebrews. lembrando o contexto completo, inteiro do livro de Hebreus. So who were the first readers of this epistle? Então, quem foram os primeiros leitores desta carta, desta mensagem? In many parts, the writer says, beloved. Em muitas passagens do livro, o autor fala amados. The Holy Spirit will never say beloved to a sinner. O Espírito Santo nunca falaria amados ou amado para um pecador. According to the Bible, the sinner is under the wrath of God. De acordo da Bíblia, o pecador está debaixo da ira do So Senhor. God is waiting for the sinners to repent so that God can say to him, beloved. O Senhor espera os pecadores de se arrependerem para poder chamá-los de amados. So, and there are other parts of this epistle where the writer says, "Oh, you worked so hard." Em outras partes dessa carta, dessa epístola, o autor fala: você trabalhou tanto.
You suffered so much for Christ. Você sofreu tanto para Cristo. You know, if these Hebrew believers have the Hebrew background as we believe, Se estes crentes hebreus têm este contexto que nos acreditamos, that means they came from a Jewish background. que tem essa origem, que vem de origem judia, So when they were before they met our Lord Jesus Christ, essa origem judaica antes de encontrar o Jesus they practiced Judaism. e praticando a religião judaica, So they had a physical temple. então eles tinham um templo físico, They have a visible human priest. eles tinham sacerdote humano, And they had the position in their society. e tinham uma posição definida na sociedade. But when they became Christians, when they believed in the Lord Jesus, Quando viraram cristãos e acreditando em Jesus, they lost that physical temple, perderam o templo físico and then they didn't have a human visible priest no e não longer. tinha mais um sacerdote humano físico, visível, They no longer had the privilege of being like all these external rituals of religion. e não tinham mais o privilégio desses rituais externos religiosos. Now, because of their love for Jesus, now they became persecuted. Agora, por causa desse amor, novo amor para Jesus, eles foram perseguidos. So some of them lost their properties. Alguns perderam suas propriedades. Some of them was about to lose their lives, it says here. Alguns, e fala aqui na Bíblia, que perderam suas vidas. Some indeed went to prison. Alguns, de fato, foram emprisionados. That means they were suffering Querendo dizer que estavam sofrendo. because they thought, okay, if we want to be Christians, Que é isso pensando que se queremos ser cristãos, we are thinking of the blessing part of the Christian life. pensamos na parte das bênçãos da vida cristã. We are thinking of the easy things of the Christian life. Estamos pensando na parte das coisas fáceis da vida cristã. Thinking of the prosperity of the Christian life. Estamos pensando na prosperidade da vida cristã. So that means, of course, they were believers. Isso quer dizer, de fato, que eles eram crentes. And what they needed was not to become believers. O que eles precisavam não era para se tornarem crentes, What they needed was perseverance, steadfastness. o que eles precisavam era perseverança e continuidade. So this was the message for the first readers of the Bible, of the book of Hebrews. Esta foi a mensagem para os primeiros leitores desta mensagem. But does this message is not for us as well? Mas esta mensagem, será que não é para nós também? Don't we feel tempted to go back when things get difficult? Não, você não está tentado em voltar para trás quando as coisas se tornem Are we difíceis? tempted to abandon when we are facing suffering? Não estamos tentados em abandonar quando enfrentamos sofrimento? Of course we are. Claro que sim, Of course, we claro. also need perseverance. Claro, nós também precisamos de perseverança. We need to press on. Precisamos avançar. We need to go ahead. Precisamos continuar. Now, these believers, they could hear because the Bible says that the ears they became slow in hearing. É claro que esses crentes
podiam ouvir, porque a Bíblia fala que eles, começando a ouvir mais lentamente, The ou Lord menos. says, the Lord says they have lived such a long time as believers. O Senhor fala que eles viveram uma vida tão longa como crentes, They could not be teachers. e não podiam ser Now professores. they should be Ah, teachers que now, deveriam poder ensinar, but they're in need of learning everything back again. mas precisam aprender tudo de novo. And now they were weak in understanding, E agora ficaram fracos em entendimento, and they were in the danger of being adults, esta- remaining as children. estavam no perigo de, como adultos, permanecerem crianças Too long, por tempo demais. right? So what a tragedy if you have a grown human being Que tragédia quando você tem um ser adulto crescido living as a child. vivendo como criança. What a danger when you have a grown human being living Que as a child. perigo quando você tem um adulto crescido assim vivendo como criança. Because a child in a body of an adult Porque uma criança no corpo de um adulto is indeed dangerous é, de fato, perigoso, because he doesn't know what he's doing. porque não sabe o que está fazendo. I don't want to be anywhere close to someone like that. Eu não quero ficar perto de alguma pessoa assim. You know, sometimes in Brazil we have homeless people, Você sabe, às vezes no Brasil tem pessoas sem teto and sometimes they walk in the streets. e às vezes elas andam na rua And I've learned something. e eu aprendi alguma coisa. If they are empty-handed, Quando estão de mãos and I vazias see they coming, e eu vejo eles se I make aproximarem, an estimation of how long is his heart. eu faço uma estimação do comprimento do And braço, walk by him, aí eu ando, passo nele, far from the reach of his arms. a distância dele me atingir do And if braço. he has something in his hand, Se ele tem alguma coisa na mão, I have to do another estimation. eu faço outra estimativa, How long is his arm? qual o comprimento do And how braço long is something else he might have in his hand? e qual o tamanho de uma outra coisa que ele podia ter na And mão. this is the distance I walk from people in that condition. You see my point? E essa distância que eu ando me distanciou dessas pessoas, Because an adult person porque uma pessoa adulta with a child inside itself com uma criança nela can do anything. pode fazer qualquer coisa. So if you have children, you know, your children do anything, right? They jump from, they don't know what they're doing. É igual criança que pula de um lado para o outro, não sabe o que está fazendo. But they don't have that strength to do many bad things. Mas não tem também tanta força para fazer muita But coisa an ruim. adult, a grown man, grown human body, Mas um adulto com corpo de adulto with a childish mind, e com uma mente infantil might indeed be very dangerous. pode de fato ser muito perigoso. I don't take that risk. Eu não tomo esse risco. I wouldn't do that. Eu não Okay? faria isso. So, these believers, these Hebrew believers, Então, estes crentes de Hebreus, they became slow in their understanding. eles se tornaram lentos no seu entendimento. They didn't grow. Eles não cresceram mais. So instead of solid food, Em vez de comida sólida, only milk. apenas leite. And they were not able to distinguish what is good, what is bad. E não estavam capacitados de fazer distinção entre o bem e o mal. And this is something that also happens with children, you know? Isso também acontece com crianças. You know, when children are small, they see something shining on the floor and they eat it. E criança pequena vê alguma coisa brilhante no chão, quer comer. Sometimes they can eat something that's very harmful for their. E às vezes pode ser uma coisa muito perigosa para o seu corpo. We have a true case in Brazil. Temos um caso verdadeiro no Brasil. Not all my cases are true, right? Não, não todos os meus casos são verdadeiros. But usually I will say when it's not true. But this is Normalmente true. eu aviso quando não é verdade. Mas esse caso é. A small son of a brother O filho pequeno de um irmão
used to live in a farm. The brother has some means. He has a big farm. Morava numa fazenda. Ele tem uma grande fazenda. And sometimes in Brazilian farms, you can have snakes. E às vezes nas fazendas brasileiras tem cobras. But don't be afraid. I myself have almost never seen a snake. Sometimes I see, but not that often. Não se preocupe. Eu mesmo não vi tantas vezes cobras. So you can come to Brazil. Pode vir ao Brasil. No worries, okay? Não se preocupe. But and then when you have a snake, the poisonous one, Quando você tem uma cobra venenosa, they are they are bright elas são brilhantes and they are colorful. e são coloridas. So if you see a snake, some snake like that, red, Algumas cobras assim, vermelhas, um vermelho black forte, stripes, this is very dangerous. com linhas pretas, muito perigoso. But then this son of our brother, he saw one. Aí esse filho de um irmão, And it ele was viu uma temptation. cobra dessa. And he picked up and was playing with the snake. E aí ele foi lá e brincou com a So cobra. beautiful. Bonita, It was red, era vermelha, but fortunately it was a baby snake. mas a sorte dele foi que foi uma cobra bebê. The Lord is really merciful. O Senhor misericordioso. Because usually people, children, the first thing they see, they pick up anything they see, like. A primeira coisa que eles veem, criança vê, ela quer pegar. The second thing what they do, A put segunda, in their mouth, a right? segunda coisa que faz, põe na boca. That's stupid, isn't it? É estúpido, But that's mas childish. é infantil. So spiritually speaking, Então, falando espiritualmente, spiritual babies, they don't discern what is good food. bebês espirituais não estão discernindo o que é comida boa. They can eat almost anything. Pode comer tudo. And the Bible says that if you eat anything, A Bíblia- spiritually speaking, E a Bíblia diz que se você espiritualmente come qualquer you coisa, go with the wind. você se afasta com o vento. Oh, something new is happening there. Oh, there I go. Alguma coisa acontece lá, então vamos lá. And not so many things new are happening here. E não acontece muita coisa So nova I aqui, don't stay here. There is something então não fico aqui. better shining over there. Então vou lá onde está The brilhando message mais. this morning, too much suffering. Oh, I'm going to. One message speaks of blessings. E igual, né, é uma mensagem falando de muito sofrimento e outra de bênçãos. Were not exercised in their spiritual abilities. Então, bebês espirituais não estão exercitados nas suas habilidades espirituais. And it is dangerous. E é perigoso. We should accept the exhortation. E nós deveríamos aceitar essas exortações. We should say to the Lord, we want to grow. Nós deveríamos falar para o Senhor, queremos crescer, We want to move on. que nós queremos avançar, We want to become servants. que nós queremos nos tornarmos servidores, We are not afraid of suffering. que não estamos com medo de sofrer. No, we are afraid, but we say, let your will be done. Nós somos sim, mas nós falamos que seja feita a sua vontade. We will not only walk, Nós não queremos apenas andar, não apenas correr, fly, nós queremos voar na direção do Senhor. put ourselves again into the Lord's hands. E nos entregarmos de novo nas suas And mãos. pray, I don't want to stay stopped. E orarmos para não estarmos parados, I want to go on with the Lord. que nós queremos continuar com o Senhor, I want to attain full growth. que eu quero atingir completo crescimento. Indeed want maturity. E de fato quero maturidade, No matter what, I want the life of Christ. seja o que for, quero a vida do Cristo, Full grown. totalmente crescida em mim, May His will be done. que seja feita a sua vontade. Let us pray. Vamos orar? Thank you, Lord, for this first part of our morning. Nós te agradecemos, Senhor, por esta primeira parte da manhã. We commit into your hands these words we've shared today.
Nós entregamos nas suas mãos estas palavras compartilhadas hoje. We do ask you, Lord, have mercy on us and work in our lives in the name of our Lord Jesus. Te pedimos, Senhor, de trabalhar na nossa vida com misericórdia, em nome de Jesus. Amen. Amém. So now we have a 30 minutes break and 11:30 and Swiss time, or within 30 minutes, we start again. To those of you who are following online, no matter where you are, you count 30 minutes and you'll be back here in 30 minutes. May the Lord bless you. Thank you. Thank you. Well, this is good. Acho que você tem que parar a gravação. Yes. I will,